gente, tudo bem? Hoje é Páscoa e eu quero deixar aqui um abraço todo especial e uma esperança aí para o seu coração, porque esse dia é um dia de alegria para todo cristão, para todo aquele que acredita na história da redenção. Hoje a nossa reflexão foi encaminhada pela Diane Pestes, que escreve lá do Oregon, nos Estados Unidos. E a exemplo da história de ontem, a Diane também perdeu o pai dela. E quase um ano depois, ela com sua mãe foram lá para visitar o túmulo, ver a lápide que eles tinham escolhido para aquele lugar onde seu pai estaria descansando. E elas foram fazer essa visita no dia memorial, lá nos Estados Unidos, chamado Memorial Day, que é um dia, um feriado nacional, onde se homenageia aqueles que morreram em combate pelo país. É um cemitério militar. E quando elas chegaram ali, elas viram bandeiras colocadas em todos os túmulos. Bom, com certeza ela tem essa convicção de que elas vão encontrar o pai delas no céu novamente. Então ela não estava muito triste, nem chorando assim, quando elas se depararam com aquele local cheio, assim, olha, ela conta que era uma miríade de bandeiras. Elas ficaram ali contemplando aquela cena no cemitério. Existem promessas na Bíblia maravilhosas que trazem encorajamento para todos aqueles que perderam alguém, sabe, uma pessoa querida. Por exemplo, existe a promessa de que está ali em 1 Coríntios 15, capítulo 15, verso 20, depois 22. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar, aqueles que amaram o Senhor também ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou. Assim como o pai da nossa amiga aqui descansa o sono da morte, olha que interessante, Daniel, o profeta Daniel, ele também foi informado que ele descansaria num túmulo. Um túmulo, sim. Está lá em Daniel 12, verso 13, diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, ao final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Ele teve essa visão, né? Um homem vestido de linho apareceu para Daniel e disse exatamente esses versos para ele. O que surpreende a nossa amiga Diane é que naquele dia memorial, o Memorial Day, foi a grande quantidade de pessoas que estavam ali. Ela olhava para o lado e percebia muitos agrupados em voltas de inúmeros túmulos. Em um túmulo logo atrás delas, eles viram uma senhora que abraçava um homem mais jovem. Então, a Diane se aproximou dessa senhora, falou que eles também tinham perdido, né, alguém querido, no caso o pai dela, e perguntou para ela o que havia acontecido, né, quem era e tudo mais. E ali eles se abraçaram, a Diane compartilhou a fé dela em Cristo Jesus. Essa promessa, não é? Aí em seguida ela percebeu uma outra mulher que estava sentada próxima a um túmulo, algumas fileiras ali um pouco mais distante. E quando ela se aproximou e elas simplesmente se abraçaram. O esposo dela havia ali morrido, também estava sepultado. Encontrou uma outra senhora, se aproximou dela e falou assim: você precisa de um abraço? E abraçou. E aquela mulher explicou que o seu esposo havia falecido 10 anos atrás. Mas a perda parecia alguma coisa muito recente. Mais uma pessoa que estava ali para a Diane encorajar. E porque Jesus ressuscitou do túmulo, queridos, nós temos encorajamento para oferecer, porque nós temos esperança. A Diane e a sua mãe saíram dali realmente tocadas e convictas de que aquele lugar é um lugar especial onde você pode abençoar os outros que estão tristes. A gente pode fazer isso por quê? Porque nós temos esperança. Esperança porque Jesus ressuscitou. Naquela noite, quando elas chegaram em casa, ela pegou a Bíblia que era do pai dela. E foi uma bênção ter pego aquela Bíblia e ler um verso que para ele era especial e estava sublinhado. E o verso é o de 2 Timóteo 4, verso 18, que diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todos sempre. Amém. De fato, queridos, como diz aqui o texto, né?
Ele nos levará. Em outros textos dizem, em outras traduções, versões, que Ele nos levantará. E é isso mesmo, nós nos levantaremos. Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, vão se levantar, sim, perfeitos, porque é a promessa bíblica. E aqueles que morreram em Cristo Jesus, ouvindo a voz dEle, ressuscitarão, porque essa voz é a voz de poder, é a voz de Cristo, que no início da criação desse mundo, tudo se fez. Creia nisso, né? Vamos orar? Deus eterno, obrigado por essa promessa maravilhosa da ressurreição. Porque Cristo Jesus ressuscitou, nós temos a certeza desta promessa se cumprir um dia, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Dá o conforto a todos que necessitam, mas sempre essa esperança, em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã.